A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais um vídeo explicando a palavra de Deus para que a luz do Evangelho transforme os corações, liberte as mentes, aproxime as pessoas de um avivamento espiritual. É fato comum que todas as seitas têm dois pontos principais. Negam a palavra de Deus dizendo servi-la, ao mesmo tempo em que não resistem ao confronto entre as suas falácias e o texto puro e santo da palavra de Deus. Vão sempre dizer que um anjo ou um profeta explicou e a pessoa está lendo o texto de forma clara e mesmo assim eles negam a verdade. Tá, mas esse vídeo não é feito para essa ou aquela seita, e sim para aproximar as pessoas de um método fantástico de libertação. O exame da Escritura. Foi assim que Martinho Lutero libertou milhões de pessoas das falácias da Igreja Católica, que diziam, e isso durou até o início do século XX, pelo menos no Brasil, eles diziam que as pessoas comuns não poderiam interpretar a Bíblia, não poderiam lê-la, porque não tinham experiência suficiente para discernir, quando na verdade Jesus falou muito diferente dos dominadores religiosos. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. O objetivo dos nossos vídeos é ajudar as pessoas a terem vida espiritual ativa, onde cada um encontra a verdade na Escritura Sagrada sem depender das manipulações religiosas. E essas estão presentes nas mais diferentes seitas e grupos autoritários. Aqueles que dizem, não leia a Bíblia, você não pode interpretá-la, somente nós podemos ensinar a Bíblia para você, você nunca pode aprender sozinho, você será sempre dependente do sistema religioso. E graças a Deus que o Espírito Santo foi enviado para que nós pudéssemos receber a unção. Jesus disse, o Consolador que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E nesse sentido, a resposta para a pergunta que não quer calar, Chernobyl foi a terceira trombeta do Apocalipse? Vamos escutar a voz da palavra de Deus. O que diz a Bíblia sobre a terceira trombeta em Apocalipse 8? Versículo 10, o terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela ardendo como a tocha, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Veja, a palavra de Deus é suficientemente clara. Caiu do céu uma grande estrela ardendo como a tocha. Caiu do céu. Não está falando em hipótese alguma que o quarto reator da usina de Chernobyl explodiu. Não está dizendo que alguma coisa explodiu na Terra. Não está falando de tragédias nos rios e mares, seja poluição de milhões e bilhões de litros de óleos, dejetos lançados, produtos químicos derramados, a poluir mares, oceanos, redes fluviais, bacias hidrográficas. Não está falando de nenhum dos milhares de acidentes em todos os ecossistemas da Terra a partir de intervenção humana. O texto é simples. A Bíblia diz que após esta queda, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. A terça parte dos rios foi afetada, terça parte dos rios do planeta inteiro. E muitos homens morreram das águas porque elas se tornaram amargas. Diz que esses homens morreram das águas, não morreram da radioatividade que ficou na terra, da radioatividade que se propagou pelos ventos. Não morreram da radioatividade, e sim das águas. A Bíblia é muito clara, justamente para desmascarar os processos de manipulação mental e da colonização materialista e religiosa propostas pelos grupos autoritários. Ela é exata, ela é específica, para que você possa perceber onde o erro foi ocultado. O texto diz que os homens morrem das águas. O texto diz que a terça parte dos rios do planeta foram contaminados, se tornaram amargos como absinto. O texto diz que uma estrela caiu do céu. Se nada disso aconteceu, é falsa profecia dizendo que isso aconteceu. Não é difícil. O acidente em Chernobyl ele acontece em 26 de abril de 86, quando o reator 4 da usina nuclear explodiu. Há suspeitas em estudos bem recentes que aconteceu uma explosão nuclear e depois nuvens radioativas espalharam. Então, primeiro uma explosão nuclear e logo em seguida uma explosão de vapores. Bom, e em virtude desse acidente, a cidade de Pripyat, uma coisa assim, no norte da Ucrânia, ela foi literalmente abandonada.
a causa, né, uma sobrecarga de energia durante um teste de capacidade, o sistema de resfriamento ele para de funcionar e gera o superaquecimento do núcleo, que atinge temperaturas extraordinariamente quentes. Observe como nada disso está relacionado com o texto. O texto diz, caiu do céu. Se o texto profético estivesse relacionado a uma explosão na terra, não diria caiu do céu, diria haverá uma explosão na terra, haverá algo acontecendo na terra por intervenção humana, por incapacidade humana, por fadiga de material, por falha de planejamento humano. Não diria que algo caiu do céu. E por mais que mentes escravistas, por mais que o escravismo religioso queira prevalecer, a Escritura dissipa as trevas, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Não apenas rios, mas também fonte das águas, de acordo com o texto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ora, pense comigo, a Rússia tem mais de 120 mil rios, a Europa tem outros milhares de rios, a Ucrânia centenas de rios. A terça parte desses rios jamais foram destruídas por Chernobyl. Contudo, a profecia, como já foi falado, diz que todos os rios da terra, somados, a terça parte seria danificada pela grande estrela que caiu do céu. Nós sabemos a existência de centenas de milhões de quilômetros de rios no mundo, e a terça parte desses jamais foi atingida. A Bíblia crava ainda com mais especificidade para o horror dos manipuladores religiosos. Os homens morrerão das águas contaminadas, como nós já falamos. Entretanto, a partir do contexto de Chernobyl, a causa da morte dos homens não são as águas, como diz a Bíblia, e sim uma extensa massa de ar, terra e água contaminadas. Ora, 75% da Europa é atingida. Mais de 40 mil pessoas são hospitalizadas no verão após o acidente. Ao redor de Chernobyl, eu tenho 200 mil pessoas deslocadas e quase 4 mil mortas, mas não por água contaminada, como diz a Escritura. Deus não erra. Se fosse o acidente de Chernobyl, a terceira trombeta, a causa da morte dos homens seria o resultado da contaminação derivada da explosão e não o resultado das águas contaminadas, como explicitamente diz a Escritura. A profecia não erra data, não erra local, não erra método, muito menos resultado. A profecia, quando é de Deus, ela vai se cumprir da forma que Deus falou, não da forma que os homens manipulam. Outro ponto interessante é o folclore popular que associa a palavra Chernobyl a absinto. E é pura especulação. A palavra Chernobyl ela é atribuída também ao sentido de folhas negras. Isso não é suficiente para dizer que tem que ser Chernobyl, porque o nome da estrela atribuída na Bíblia é absinto. Ora, equivale a você querer dizer que qualquer nome de uma cidade ou de um evento no mundo atual tem que ser associado a alguma profecia que apresente nome similar. Quando, na verdade, uma simples leitura da Bíblia e um simples respeito ao texto sagrado mostra que são muito diferentes os fatos constituintes do elemento profético com os ocorridos na cidade de nome similar ao que está nas Escrituras. Portanto, a terceira trombeta nunca tocou e jamais esteve relacionada com Chernobyl. Sobretudo, amados irmãos, sede como os crentes de Bereia que verificam a palavra de Deus para não serem enganados por falsas doutrinas.